Onde todos estavam enxergando dificuldade, eu fui lá e vi a oportunidade. Fala galera, bem-vindo a mais um SomaxCast, o podcast do empreendedor. Meu nome é Alan Andrade, sou fundador e CEO da Somax Group, a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados do Brasil. E hoje, em mais esse episódio, eu tô com um cara incrível aqui que eu tive o prazer, cara, a satisfação, a honra de conhecer, tá aqui comigo hoje. Ele já vai se apresentar aí para vocês. Mas, turma, vou fazer uma provocação rápida para vocês. Todo empresário tem sucesso? Todo empresário pode ter sucesso? Como ter sucesso naquilo que você está fazendo? A gente vai contar uma história linda hoje de superação, de resiliência, de sucesso, para que você possa se inspirar. E quem vai contar essa história é o meu amigo Marcos. Cara, prazerzaço, Marcos, te receber aqui na nossa sede, no nosso podcast, cara. A gente se conheceu há pouco tempo, né? Você tem uma história incrível aí que você vai compartilhar com a gente hoje. Estou muito feliz de você estar aqui comigo, cara. É realmente um prazer. E se apresenta aí para nossa audiência, conta quem é você, de onde você veio. Boa tarde, Alan, tudo bem? Tudo Rapaz, ótimo. o prazer é meu, viu? Um convite desse é irrecusável, para falar a verdade. Coisa boa, cara. Eu fiz todo o esforço, falei para a Cleiciane, falei, a gente tem que chegar antes lá para poder participar. Não pode recusar um convite desse do Alan, não. Estamos honrados, cara. Hoje eu sou atualmente CEO da Construtora Império, que a sede é no estado do Mato Grosso. Hoje somos a maior empresa do Vale do Araguaia e estamos entre as maiores do estado também, de Mato Grosso. É uma história que começou pequena, igual todos os empresários de sucesso, né, empreendedores. Basicamente todos os negócios começam pequenos e vão crescendo, amadurecendo com perseverança, trabalho duro no início, o operacional. Que legal, cara. E a ideia é justamente essa, Marcos, a gente contar um pouquinho de como é que foi essa trajetória, né, para que a nossa audiência possa se inspirar, cara, em tudo que você fez de lá para cá, contar um pouquinho de como você começou, qual foi a gente estava falando agora nos bastidores, né? Sim. Como é legal, né? A gente vê o início, o meio, né? A continuação da construção. Isso. Então é isso que a gente quer compartilhar um pouquinho, você começar um pouquinho. Cara, como é que você começou? Quais foram as dificuldades que você teve lá nesse início? Principalmente, por que você não desistiu, né, quando apareceu essas dificuldades? Alan, na verdade, assim, desde pequeno, eu sempre tive esse sonho de empreender. Assim, na época eu falava assim, montar algo para mim, uma empresa, um negócio. E assim, quando a gente é novo, a gente visa muito o dinheiro, né? Essa é a verdade de grande parte dos empreendedores, de quem vai abrir uma empresa. A arrogância da pouca idade. Né? Isso, aquela arrogância. Não, porque eu vou abrir uma empresa e vou ficar milionário porque eu quero comprar isso, aquilo, quero viver dessa forma. E com o passar do tempo a gente vê que isso daí é algo quase assim que eu falo insignificante como pensamento, porque o dinheiro ele é fruto do nosso resultado, né? É uma consequência. É uma consequência de algo maior. Assim, como eu tinha esse sonho desde pequeno, aí eu pensei, no Brasil eu achava muito complicado iniciar algo porque não tinha estrutura financeira, não tinha um apoio financeiro de nenhuma pessoa também, mesmo que seja da família ou amigos ou alguém para fazer um aporte. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou para fora do Brasil. Eu vou iniciar algo fora do Brasil. E quando completei ali meus 16 anos de idade, coloquei ali no meu pai e minha mãe, falei, não, preciso me emancipar, preciso fazer emancipação, porque eu preciso ir para fora do Brasil trabalhar. Corajoso, né, cara? Corajoso, coragem. 16 anos já estava com essa determinação, com essa coragem. Eu acho que eu insisti tanto com eles, assim, que as pessoas, não, eu vou emancipar esse menino aí, e eu acho que ele não tem coragem de ir, não, vou emancipar e pronto. Aí foi lá no cartório, emancipou, aí vai eu fora do Brasil. Aquela visão de ganhar dinheiro, achando, não, vou para fora do Brasil, fico 2 anos lá, trabalho, e chego rico aqui no Brasil. Que era a visão que muitos tinham na época. Cheguei lá, vi que era tudo diferente, que não era como eu pensava. Eu falei, não, aqui não dá para ficar rico, não. Mas mesmo assim, fiquei 2 anos. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu pensei, não dá para trabalhar de forma CLT,
ir para uma empresa. Eu falei, eu tenho que mexer com alguma coisa. Aí eu comecei, como eu já tinha trabalhado na construção civil em Portugal, trabalhado na Espanha, eu pensei, não, eu vou começar uma empresa aqui no Brasil. Aí eu achava que a empresa era fácil, era ir lá, abrir um CNPJ e tal, constituir um CNPJ e começar, e o trem já ia dar um boom e expandir. Mas eu fui lá, constituí um CNPJ, comecei a trabalhar, pegar umas obras em particular, pegar umas obras de outras empresas. Aí, um belo dia eu peguei uma obra de uma empresa. Essa empresa ela prestava serviço, obras públicas. Pegava a obra do governo e eu peguei uma obra terceirizada dessa empresa. E eu pensei comigo, por que eu não pegar eu mesmo, direto do governo? Então eu falei, é por aí que vai começar o processo. Só que sem capital, descapitalizado. Que eu achava que todo negócio você tinha que ter muito dinheiro para iniciar. Que também é outro erro da gente. Aí consegui arrumar um parceiro na época e convidei ele para esse negócio. Ele tinha um network melhor dentro do poder público e foi onde iniciou. Nas dificuldades, empresa pequena, sem dinheiro, muita concorrência grande. Faltando muito conhecimento Faltando também sobre business, né, faltando cara? muito conhecimento, Gestão, totalmente, pessoas, de gestão, financeiro. totalmente cru de tudo mesmo. Não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu não tinha. Assim, eu conhecia da prática, da execução, mas Era muita disposição para fazer e muita coragem, né, cara? Que você demonstrou desde muito cedo. coragem tinha muito, disposição. Boa. Mas sem conhecimento, então veio muitos erros nesse decorrer de caminho. A pegar obras erradas, não saber fazer essa análise, porque não tinha esse tipo de conhecimento. Então, mas foi com esses erros que eu fui aprendendo. Aí veio mudança de governo, na mudança de governo que teve praticamente, eu quebrei quase, fui para a lona, quase endividado, mas nunca desisti. Eu sempre pensei, não, eu vou superar, isso aqui é só um processo que eu estou passando, eu vou aprender com esse erro aqui, e vou superar, vou ficar mais forte, mais sábio e vou dar continuidade. Aí passou aquele processo que a gente teve mudança de governo, todo mundo sabe, governo da Dilma para o Michel Temer, ali que deu assim, muito ruim, eu falo, para as empresas prestadoras de serviço direto para o governo. Foi um período complicado, fiquei um ano praticamente ali, quase assim, parado. Eu cheguei a pensar, cogitar em fechar a empresa mesmo, encerrar o CNPJ, mas na mesma hora que vinha aquele pensamento, batia aquela vontade do empreendedor. Não vou parar, não vou desistir, não. Isso aí vai passar. E realmente passou. Aí eu fui estruturando a empresa devagar, aprendi com esses erros todos. Aí fui buscando conhecimento, tanto em tecnologia, como conhecimento em gestão, conhecimento na área pública, que hoje é o meu foco maior. Fui estruturando devagar. E assim, a gente iniciou essa empresa em 2014, a construtora. Fez 10 anos agora. A gente começou ali, por faturamento, primeiro ano, R$100 e poucos mil naquela época. Então, primeiro ano, faturamento anual. Anual. Baixo, então. 100 e poucos mil. Baixíssimo. Mas eu já estava feliz. Na época eu achava muito. Já tinha tirado do ponto de inércia, né, cara? Sim, a roda começou a girar. Sim. Aí ficamos assim, bastante tempo ali estagnado por erros que a gente comete mesmo, que o empresário ele comete por não ter a experiência, por não ter essa sabedoria em gestão. Aí eu fui cometendo erros, mas fui melhorando esse faturamento, Mas eu falo assim, a alavancagem mesmo da empresa, ela começou em 2022. Quando eu comecei a estruturar a empresa, comecei a buscar mais conhecimento, trazer pessoas... Mais ajuda externa. Trazer pessoas capacitadas. Porque eu tinha aquele negócio comigo que... Não, o que eu faço só eu sei fazer, não vai ter outra pessoa que vai conseguir fazer da maneira que eu faço. Que é outro erro grande. Tem pessoas que fazem muito melhor que a gente. Ixi, 1000 vezes melhor. E quando eu comecei a inserir essas pessoas na empresa, onde a gente começou a ter um crescimento. A gente começou a ter um poder de contrato maior. 2022, a gente faturou ali em torno de quase 8 milhões. Não, então peraí, você saiu de um faturamento de 100 e poucos mil de ARR para 8 milhões. Sim, quase 8 milhões em 22. A gente deve estar aí com uns
7 minutos de bate-papo. A gente já falou sobre coragem. Os grandes nomes de negócios hoje no Brasil, na grande maioria da fala dele, fala que o empresário precisa ser corajoso. Corajoso. Você com 16 anos demonstrou isso. A gente tem um quadro aqui na nossa sede, turma, do Bill Gates, que tem uma frase que ele fala sobre resiliência. O Marco chegou ali e falou, resiliência, essa é uma palavra muito boa. Já deu para ver que você é um cara resiliente. Sim. Olha quantos insights vocês podem estar pegando aí, tá? Aí você falou, né, de dificuldades externas e internas, né? Governo, imposto, time, conhecimento, né? Então, a gente pode fazer uma mesclagem de tudo isso daí. Você falou de resiliência, né? Mais uma vez, que, cara, fecho, não vou fechar, né? Esse é o espírito empreendedor. Sim. Então, em menos de 10 minutos, a gente já passou tanta coisa importante para vocês e olha o que isso gerou. Gerou um faturamento de 100 e poucos mil por ano para 8 milhões. 8 e milhões. ainda não deve ser o melhor resultado, né? Não, 22, 8 milhões. Aí eu falei, a gente pode ir mais longe, porque a empresa ela não pode bater no teto. Nunca, né? Nunca, nunca. Ela sempre tem que crescer. Ela não pode. Essa é a minha meta como empresário hoje, como empreendedor, crescimento. Então a gente traça essas metas anual. Então cada ano a gente já tem uma meta de crescimento. 2023, o faturamento foi para 22 milhões. Cara, que legal, cara. Já, 23. Que legal. Antes de você se aprofundar mais nisso, você falou assim, ó, agora a gente tem meta. Lá quando você começou, você tinha meta? Cara? Não tinha meta. A meta era aquela meta erro, de... né, era vamos viver no dia a dia, né? Outro erro era aquela meta de iniciante, que achava que as coisas iam acontecer por acaso e pronto, que ia ganhar dinheiro e ficar rico e acabou. Esse era o pensamento. Aí você entendeu que, né, em você tem uma limitação de conhecimento. Em 2022 eu entendi que era totalmente diferente a forma que eu pensava, da forma que eu tinha que agir. Aí foi onde eu comecei a fazer as mudanças necessárias ali. Então a gente já teve esse aumento de faturamento, foi para 8 milhões e 22, 23 foi para mais de 20 milhões, aí quando foi 24 que a gente fechou agora, faturamento em quase 60 milhões. Que legal, cara. Em 24. Que história, cara. E assim, a nossa meta para 25 é fechar em 150 milhões de faturamento. Já agora com meta clara. Com a meta clara, objetiva, mais, né? já. E alcançável, né, cara? Alcançável. Quando a gente sabe como fazer isso e a gente coloca isso no papel, porque eu sempre falo, meta fora do papel é sonho. Sim. Agora, se você estruturou uma meta e você já sabe como alcançar ela, você vai alcançar. Então, aí é isso, a empresa é estruturar, a gente estruturou a empresa. No início, eu pensava, não, eu não preciso de um setor jurídico na empresa. Levei falar assim, um ditado popular, muita taca, muita peia mesmo. Aí eu fui entender que eu precisava de um setor jurídico na empresa. Eu fui entender que eu precisava de um setor contábil bom. Perfeito. Então foi tudo isso que eu fui inserindo, que foi ajustando. Então assim, eu tinha no início um setor contábil que ele não era especialista em construtora. Então, com isso eu tive muitas percas de valores nesse período. De pagar imposto indevido, tudo assim, questão da inexperiência e também de não querer estruturar a empresa, achar que aquilo dali seria um gasto. E não é um gasto. Quando a gente enxerga a empresa na forma correta de crescimento, isso daí é um investimento. A gente, quando estrutura a empresa, você tem economia em vários departamentos e setores da empresa. Tem um livro muito bom, que é o Dobre Seus Lucros, do Bob Fiver, e ele te explica com clareza o que é um custo estratégico, né? Um investimento estratégico e um custo. Custo Sim. é igual unha, você precisa cortar o tempo todo. Sim. Agora, investimento estratégico, você precisa investir cada vez mais. Então, como que eu tiro grana de um custo e aplico em investimento, né? E essa é a percepção, cara. Às vezes a gente dá preferência em colocar um móvel legal, mas não paga uma contabilidade que vai trazer resultado pra gente, né? E aí, outra coisa que você falou que não posso deixar de reforçar, Marcos, porque tá excelente isso, né? Eu sempre digo, cara, o fundador, o CEO fundador de uma empresa, ele tem aquela coragem, ele tem a resiliência, ele aguenta as pancadas, mas ele não precisa saber de tudo. Não. Ele precisa trazer gente boa para o time, Sim. trazer bons advogados, né, a parte jurídica que você montou,
trazer boas pessoas da área contábil, né? Pessoas que vão te ajudar na operação do dia a dia, compras, pagamentos, RH, né? Isso tudo é que faz a diferença, né? Sim. Então, hoje que eu falo, a empresa, eu só consegui ter esse crescimento quando eu montei essa equipe, realmente uma equipe qualificada, outras pessoas qualificadas para todos os departamentos da empresa. Uhum. Então, com isso, a gente já traçou essa meta para 25, uma meta alcançável. Eu espero em 2026 tá dando esses números aí acima dessa meta ainda. Uhum. Então, mas o que eu falo hoje, um dos grandes segredos é esse, é perseverança para quem está começando. Hoje a gente vive num mundo tecnológico, eu falo, a gente tem como buscar conhecimento de várias maneiras. Então, o empresário hoje ele tem essa facilidade. É mais acessível, né? Mais acessível, que eu não tive lá no passado. Então, eu falo assim, para quem está começando a empreender hoje, é não desistir, perseverar, montar uma equipe boa e trabalhar duro. Duro mesmo, que o início a gente tem que trabalhar. No início, sangue nos olhos, né, Sangue cara? nos olhos, trabalhar Faz de dobrado, tudo. entendeu? Eu mesmo, o meu início ali, eu não tinha que hoje não, hoje eu posso escolher, hoje eu falo assim, hoje eu escolho a obra que eu quero, onde eu quero trabalhar. No início, não. Eu comecei aonde ninguém queria ir, aonde ninguém queria começar. Minhas primeiras obras foram na Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial hoje do mundo, que fica ali entre Tocantins e Mato Grosso, Goiás, na divisa ali. No meio de aldeias indígenas, onde só que o governo pagava muito melhor, porque tinha uma mobilização muito grande. Eu vi que era obra lucrativa, mas ninguém queria fazer por causa da dificuldade. Então a gente tem que ver essas dificuldades, o que é dificuldade para muito pode ser oportunidade para a gente. Boa, isso é muito legal. Entendeu? Então, assim, às vezes o que muito enxergam como dificuldade, para a gente pode ser oportunidade. Onde todos estavam enxergando dificuldade, eu fui lá e vi a oportunidade. Falei, opa, aqui eu não tenho concorrência, eu tenho preço melhor, eu vou ter a dificuldade. Só que a dificuldade a gente supera ela. Uhum. Foi por onde eu comecei, ali foi onde começou tudo. O meu crescimento foi ali. Ali onde comecei a criar o meu primeiro portfólio da empresa, meu primeiro atestado da empresa foi ali naquelas obras. Então o crescimento foi... Legal. E aí, quando você começou, Marcos, a gente estava falando também hoje aqui, trocando bate-papo, turma, antes da gente começar a gravação, sobre posição dentro da empresa, né? Operação, tático, estratégico, né? E tudo mais. A gente se conheceu num evento de network, né? Nós somos mentorados Sim. hoje do SME, uma escola de educação para empresários, onde o João Kepler é das pessoas que fazem parte desse ecossistema. Tive a oportunidade de conhecer o Marcos lá, a gente se identificou muito por essa garra de trabalhar, né? De fazer o certo, de querer crescer. A gente tem uma afinidade, né, muito grande em relação a isso. E você estava falando, cara, eu tô saindo totalmente do operacional e tático, estou indo para o estratégico do meu negócio, porque chegou esse momento, né, cara? E eu sempre falo, a gente não consegue enxergar a floresta se a gente está abraçado numa árvore, né? Então a gente precisa largar a árvore, subir, para que a gente possa enxergar a floresta toda. E ao longo do tempo você veio sacando isso, você veio percebendo isso, né? É um momento novo, né, dentro do teu business, mas é um momento completamente necessário, né, cara? Sim, eu comecei a perceber isso ali no final do ano 2022 para 2023, quando a gente começou a fazer essas mudanças na empresa. Eu vi que tinha necessidade de trazer um CEO para a empresa, alguém com realmente melhor do que eu, Um executivo, um né, executivo de carreira, entendeu? Que vai conseguir, de certa forma, alavancar muito melhor do que eu a empresa. Porque assim, eu falo assim, eu cheguei no meu limite ali. E assim, hoje... E o negócio não pode parar. E o negócio não pode parar, ele tem que continuar crescendo. Muito pelo contrário, o teu desejo é que ele cresça Que todos ele os cresça, meses e todos os anos. Esse né? é o motivo uma de meta. 2025, já é uma das metas que a gente já está organizando. A gente vai trazer um CEO para a empresa, eu vou sair fora do operacional da empresa, até também para sobrar tempo, mais tempo para outros investimentos, que a gente começa a também ver outros braços, outros motores para investir, outras áreas diferentes. Que eu sempre... Expansão É também, uma né? expansão, que eu sempre falo, a gente nunca pode ficar em um tipo de negócio apenas.
Eu falo, dentro do próprio negócio, às vezes você pode criar um motor 2, um motor 3, então, e pode também começar outro tipo de investimento em outras áreas também, então é isso que eu estou visando. Como você está fazendo na prática agora, trazendo a incorporadora, Sim. né, e tudo mais. Então a incorporadora já é um projeto para 25, que ela vai entrar em prática também, ela já é um segundo motor da construtora, então para da incorporação, e assim, a gente tem outros projetos também, para dar início agora em 25, igual a gente está indo para o ramo da alimentação também, que é um projeto que está colocando em prática, e é isso, trazer um CEO para realmente conseguir elevar mais adiante o patamar da empresa e nunca parar de crescer. Sabe o que me chama muita atenção nessa tua atitude? A falta de ego. Porque o que destrói a maioria dos empresários, a gente vê isso todos os dias, é o ego inflado. Bom, mas a empresa é minha, eu vou trazer um outro cara, colocar aqui dentro, para modificar um monte de... Porque ele vai fazer isso, né, cara? Para modificar um monte de coisa que eu fiz, que eu construí. Sim, mas isso é legal demais, cara. Porque se o empresário tem um ego, ele continua na cadeira dele de CEO, mesmo impactando negativamente o negócio, né? Travando o crescimento do negócio, porque como você falou, cara, eu cheguei no meu limite, né? Muitas das empresas elas crescem num ritmo muito mais acelerado do que a gente cresce em conhecimento. E às vezes o fundador quer estar lá dentro, ele quer participar, ele quer botar o espetáculo dele. Cara, mas vai para uma cadeira de conselho, que é o que tu está fazendo. Coloca um executivo lá dentro, um cara de mercado, planilheiro, analítico, aquele cara que vai movimentar a operação, que vai te ajudar a bater as metas. Mas, cara, essa falta de ego é excelente para qualquer empresário, cara. O cara que tem ego, ele vai travar, ele vai quebrar. Eu já tive esse ego, Alan. Eu tive esse ego. A empresa ela só cresceu quando eu comecei a mudar isso. Quebrar o ego mesmo. Oh, então eu estava certo nas minhas palavras, né? Sim, eu tinha esse ego assim, que eu queria cuidar de tudo. Queria cuidar do financeiro, queria cuidar do RH. Todos os departamentos da empresa eu queria ser até jurídico. Tu era centralizador, Centralizador. Cara. Chegava ali, qualquer coisa, uma notificação, alguma coisa que era do departamento jurídico, que eu tinha que contratar ali um advogado, eu mesmo vou responder essa notificação aqui. Mesmo que ia lá, pesquisava as leis e tudo. Então, assim, eu queria fazer tudo. Era um grande erro, a empresa não crescia. Total. Eu não dava conta de resolver todos os problemas. Então, só mudou quando eu tirei e falei assim, não, eu tenho que quebrar esse ego. Quando eu quebrei o ego, a coisa andou. Deixa eu te contar uma história. A gente saiu de 0 faturamento para o maior grupo de proteção e privacidade de dados do Brasil, a única franquia desse segmento. Você visitou aqui nosso espaço, você viu o quanto a gente é grande, justamente porque eu me apoiei nos melhores fornecedores para cada área que eu precisava. Ah, eu preciso de marketing? Qual que é a melhor empresa de marketing no Brasil hoje? Eu contratava. Eu precisava melhorar o meu processo de venda? Qual que é a melhor empresa de processo de venda hoje? Eu contratava. E assim eu fui fazendo, cara. Porque é como eu te falei, né, cara? A gente tem um limite de conhecimento e de principalmente braço e tempo, né? Sim. Quando você terceiriza isso, e foi o que você começou a fazer, né? Trazer pessoas boas para dentro do teu time, terceirizou essas responsabilidades. Pô, o cara recebeu uma notificação e ir lá pesquisar ali para poder responder, né, cara? Isso é loucura, né, cara? Então, Loucura. pô, que legal que você conseguiu quebrar esse ego e entender que, cara, a gente precisa de ajuda externa. Eu faço isso até hoje, cara. A gente colocou agora no nosso planejamento estratégico de 2025 uma prioridade para as pessoas. A gente quer cuidar mais das pessoas que estão aqui com a gente, né, cara? A gente valoriza muito as pessoas, até porque a nossa empresa é uma empresa de serviço. A gente precisa de pessoas para prestar os nossos serviços. Então, quanto melhor as pessoas, e quando eu falo de melhor é em conhecimento, em motivação, em entrega, melhor os nossos serviços. Então, a gente falou, cara, a gente precisa de um bom plano de carreira, a gente precisa de um bom programa de PDI, desenvolvimento individual, a gente precisa de uma boa análise de desempenho para ver se esse cara pode subir, o que ele precisa melhorar. Mas a gente tem todo esse know-how, principalmente o tempo e braço para fazer isso? Não tem. Entrou no nosso budget para esse ano, contratar uma empresa de RH para poder fazer tudo isso, cara. Sim. Então é muito nessa pegada. Eu preciso de alguma coisa, eu terceirizo e trago melhor para me ajudar naquilo. Essa é a forma correta. E outro ponto também, assim, que eu visava muito era só em ganhar o dinheiro. É o que eu faturava anual. Eu nunca pensava assim, tá, eu valuejo da minha empresa. Se eu for vender minha empresa hoje, tem alguém interessado? Uhum. Se eu falasse, não, hoje eu vou vender 30% da minha empresa, eu vou vender 20%, tem alguém que interessa em comprar? Eu nunca pensei nisso daí, não pensava.
Então, assim, depois que eu comecei... Que é aquela grana oculta que a maioria dos empresários não sabe que tem, Não né, sabe cara? que tem. Depois que eu comecei a acompanhar o João Kepler na jornada, e depois que eu entrei para o Master, que eu fui entender tudo isso do valuation da empresa, que eu fui fazer uma análise da minha empresa, e fui ver que é algo muito maior do que você fatura. Hoje a gente tem que ter uma empresa que você falar assim, hoje eu vou vender ela, você vende. Falar assim, hoje eu vou vender 30% dela, tem interessados em comprar. Porque ela é uma empresa que realmente ela tem um potencial de crescimento grande, ela é uma empresa que já está estabilizada. Não depende do dono. Não depende do dono, que esse é um dos Esse é um motivos dos também. motivos para ninguém comprar. Para ninguém comprar. Quando a empresa ela depende totalmente do dono, ela não tem interessados. E se acontece alguma coisa? E se o dono adoecer? E se o dono morrer? Então, o que vai acontecer? A empresa vai quebrar. A empresa vai quebrar. Então, esse é o motivo de descentralizar, é um dos grandes motivos. Eu estar saindo do operacional, a empresa ela não pode depender de mim. Deixar a máquina girando, né? A empresa ela não pode depender de mim. Ela não pode ser só o meu rosto ali, entendeu? A minha mão. Não, ela não pode. E esse é um jogo muito legal de aprender, turma. Esse jogo do equity, né? Para quem não segue aí, o João Kepler, uma maior referência hoje em equity no Brasil. Nós somos mentorados dele, né? Estamos lá aprendendo a jogar esse jogo, né, cara? Mas isso é uma coisa muito legal que o Marcos trouxe, que é justamente esse valor oculto que a grande maioria dos empresários não sabe que tem. Às vezes o cara tem lá um negócio de 50 milhões na mão, né? Tá passando aperto, cara, por que não vender um pedacinho do negócio dele para ganhar fôlego, ganhar caixa, desenvolver, fazer novos investimentos, inovação, às vezes comprar concorrente. Sim. Tem tanta coisa que dá para fazer, mas é um valor real. Sim. Só que eu acho que a grande sacada é essa, né, Marcos? O negócio precisa estar girando, precisa ser um negócio que anda sozinho, que é lucrativo, que tem, principalmente, né, a gente entendeu muito bem isso, que precisa demonstrar que é. Sim. Comprovar através de documentação. O investidor ele não vai chegar a investir em algo que ele não tem segurança. Está obscuro. Que está obscuro. Ele quer algo ali que seja algo concreto, algo realmente realista. Então, assim, eu comecei a estruturar a empresa em 2024, essa questão. Então, assim, para realmente, eu penso futuramente em abrir aí uma rodada de equity para vender 20%, vai abrir esse ano. 30%, talvez. Vou começar com 10% aí, mas até chegar em 30%. Isso traz um poder muito maior para a empresa. Você consegue ter um crescimento maior, fazer mais investimento. Então, você consegue crescer muito mais rápido. Acelera muita coisa. Acelera o processo. Cara? Quando eu entrei quando eu conheci o João Kepler, foi porque eu comecei a pesquisar sobre rodada de investimento. Era um dos nossos propósitos. Eu sabia que em 25 a gente queria abrir rodada de investimento. A gente se estruturou, tem ótimos produtos na mão, somos referência no que a gente faz. Eu falei, cara, se eu crescer organicamente, que tecnicamente se chama bootstrap, né, cara, que é o crescimento que você reinveste a grana que você ganha dentro do negócio, isso tem um ritmo. Mas como é que eu acelero isso? Fazendo rodada de investimento, trazendo investidores para impulsionar o nosso crescimento. Comecei a pesquisar, cheguei no João Kepler, entendi que precisava estar lá com ele, me aprofundar um pouco mais. Hoje entendo bem como funciona e hoje a gente está preparado para abrir a nossa primeira rodada de investimento. Organizamos o nosso financeiro, a nossa operação, o nosso valuation, está tudo bem estruturado, documentado, para apresentar isso para investidores. E aí sim, e isso é um ponto interessante, turma. Quando você fala de rodada de investimento, não é para você botar dinheiro no teu bolso. Não. É para você queimar, que tecnicamente a gente chama de cash burn, né? Queimar dinheiro. Ou seja, por que a gente queima dinheiro? A gente queima dinheiro em time de venda, em marketing de tráfego pago, em parcerias estratégicas, em participações em eventos, feiras, enfim. Você precisa elevar o nome da marca para trazer mais clientes e ajudar a reter aqueles clientes. Então essa é a grande sacada do equity que você pode ter aí na tua empresa e muitas vezes não sabe, se aprofunda nesse tema. E assim, eu falo, tem muita gente que, assim, que era o meu pensamento também. Hoje ele fala assim, não, eu não quero sócio, eu jamais vou vender uma parte da minha empresa, porque eu não vou dar certo com o outro. É o ego de novo, entendeu? E assim, eu falo, ganhar o dinheiro e o crescimento sozinho, ele é muito mais demorado. Muito mais. Agora, se você
traz pessoas para contribuir com esse crescimento, ele se torna muito mais rápido. Se você vende equity, o seu crescimento vai ser muito mais rápido. Você vai ter um poder de investimento maior, um poder de crescimento maior. Eu acredito tanto nisso, Marcos, que aqui na Somax a gente tem um programa de partnerships, né? É um programa de stock option. O que é isso? Todas as pessoas que trabalham com a gente têm a possibilidade de virar meu sócio. Então eu tenho orgulho em dizer que os meus sócios são os melhores entre os melhores, porque para ficar com a gente o cara já precisa ser bom. E aí eu vejo aquele cara que se destacou, para eu não perder aquele cara para o mercado, e sócio normalmente ele precisa ser complementar, mesmo que seja só com dinheiro, ou que tenha uma especialidade que você não tem, você precisa performar, eu trago esse cara para virar meu sócio, entrego um pedacinho da empresa para ele, e ele tá aqui, cara. É a história do porco e da galinha, né? Conhece a história do porco e da galinha? Pode contar ela aí. O porco e a galinha foram montar uma sociedade, né? E aí a galinha falou assim, eu dou o ovo. E o porco dá o quê? O bacon, né, cara? Então, pô, se der tudo errado, a galinha vai embora, não teve prejuízo nenhum. Mas o porco, ele teve que deixar um pedaço dele. Então, quando eu trago um cara para a sociedade, ele é o porco. Ele tá entregando algo dele, sabe? Então, esse cara tá muito mais comprometido em fazer performar. Funciona super bem. É outra coisa que, cara, deixo para você aí como dever de casa também. Procura como é que funciona isso, stock option, partnerships, programas de vesting, tudo isso, se você implementar na sua empresa, você consegue trazer boas pessoas para o teu lado, ser teu sócio, para complementar em algo que você precisa realmente performar. E assim, até para quem está iniciando, que ainda está só com a ideia de abrir uma empresa, de empreender, mas faça um projeto bem montado que você vai atrair investidores. Eu mesmo agora, a incorporadora, que a gente vai dar início em 2025, fiz um projeto bem feito da incorporadora e de imediato eu já captei um investidor, de imediato. Então, assim, hoje tem muita gente no mercado que ele tem dinheiro e não sabe onde colocar, onde aplicar ele, onde investir. E tem muito investidor que investe em ideia, no papel. No papel. Então, assim, uma boa ideia no papel, com um bom planejamento, ali você vai conseguir captar muitos investidores que estão com o recurso aí parado, querendo aplicar. E uma coisa que muito investidor olha também, né, Marcos? A gente aprendeu isso no Jornada, é quem está por trás da ideia. Sim. Né? Muito. Isso, o Kepler sempre fala, né, que ele nunca aposta no cavalo, ele aposta no jockey, quando o assunto é equity. Porque esse cara, ele tem a determinação, ele tem sangue nos olhos, ele tem essa resiliência, essa coragem que o Marcos falou aqui no começo pra gente. Se esse cara tem essas skills, se eles têm essas habilidades, é aí que o investidor vai apostar. Porque produto por produto, serviço por serviço, tecnologia por tecnologia, sem um cara competente, corajoso, resiliente atrás, não funciona, né? Você falou aqui para mim em off, né? Quantas pessoas começaram lá na tua região com o mesmo negócio que o seu e que hoje não existem mais? Não existe, foram vários. Então, eu falo, às vezes não fizeram um bom planejamento, não teve uma persistência, desistiu no primeiro problema que já teve. Então, o que eu falo hoje o principal é você ter esse foco, realmente, eu vou empreender. Então, faça um bom planejamento, faça um bom projeto, uma ideia boa, tenha boas habilidades no que você vai fazer. Entendeu? Se não tem, busque essa habilidade, porque também você começa algo que você não tem nenhum tipo de habilidade com aquilo. É como você dar um tiro no escuro, você não vai saber onde vai acertar. E a persistência, dedicação e trabalho duro no início. E com um bom projeto você também vai trazer investidores, atrair investidores, com certeza. Hoje nesse mercado de equity aí, tá lindo. Verdade. E é um momento bom, né, cara? Um momento bom. Inclusive tem muita gente começando a investir fora do país por falta de bons projetos que a gente tem aqui internamente, né? E a gente tem, eu falo assim, o Brasil a gente tem pessoas, inteligentíssimas, com ideias, com habilidades. Às vezes só precisa pôr em prática e trazer alguém para enxergar aquela ideia ali e fazer um investimento e ter esse crescimento. Então eu falo assim, hoje, algo que me ajudou muito, que eu comecei a participar, foi a jornada. A jornada ela me abriu muito essa visão, muito mesmo. Então nessas conexões que a gente fez, o network que a gente consegue fazer lá dentro,
Eu falo até dentro da jornada mesmo, até troca de equity, a compra de equity de outras empresas. Então, assim, a jornada, ela realmente, ela me elevou o nível, entendeu? De nível. Realmente eu falo assim, o João como nosso mentor hoje, eu falo, para mim, assim, dos que eu já vi, não tem um melhor do que ele. O cara hoje. É muito brabo, né? Ele é muito brabo. Então, assim, até eu falo, um conselho que eu dou, que uma dica, quem não participou da jornada, participe da jornada. O empreendedor, o empresário, alguém que está querendo começar um negócio, começar a empreender, participe da jornada, que pode surgir, dentro da própria jornada, pode surgir uma oportunidade, que lá é o local de oportunidades, é lá. Pedir uma porcentagem uma comissão, né? Pro Intel lá. Aí, Intel, manda uma comissão pra gente aqui. Estamos fazendo uma propaganda uma do propaganda Jornada do dessa Equity. daqui, hein? A propaganda dessa aí tem que passar a comissão. Prova social, Intel. Mas eu já estou fazendo a propaganda para mim, que eu vou levar a jornada para Cuiabá. Legal, a gente está querendo trazer aqui para Balneário também, cara. Eu acho que cria muita relevância para o que a gente faz, né? Esse ano a gente vai fazer em Cuiabá a jornada, dia 26 de junho. Então, assim, mas todos os meses tem em São Paulo, né? Então, lá com o Theo. Mas eu falo, todo mundo precisa, todo empresário, todo empreendedor que está iniciando, que está já com a empresa em andamento, ele precisa fazer a jornada. Ali ele vai mudar de vida. Legal, cara. Cara. Em vários, eu falo, não é só em questão de vida financeira, que você sabe que ali a gente tem o poder da família, depois que entra no master, de forma geral na vida da gente, até espiritual, eu falo em todos os sentidos, familiar. E principalmente o ambiente, né, Marcos? Sim. Por exemplo, a gente se conheceu lá, né, graças a esse grupo, né, de empreendedores que estão lá, os caras com o mesmo propósito, Sim. Os caras com a mesma determinação, com o mesmo objetivo. Eu acho que isso dá uma diferença, né, cara? Porque você tá vendo gente que é maior do que você, gente que é menor do que você, mas você resgata aqueles momentos importantes que às vezes a gente deixa perder, que é aquela coragem, a resiliência, né, a determinação de fazer. Então, é um ambiente que te impulsiona de todos os lados a continuar crescendo, se desenvolvendo, que isso é outra coisa extremamente importante para qualquer empreendedor, né? Evolução eterna, precisa estar se desenvolvendo o tempo todo, entendendo um pouco mais de tudo o tempo todo, né? Eu sempre falo, cara, empreendedor precisa estudar mais do que todo mundo, trabalhar mais do que todo mundo, se ferrar mais do que todo mundo, aguentar mais do que todo mundo, porque senão, cara, ele não vai estar preparado. Tem uma coisa, Marcos, que não me fez desistir até hoje. São dois pontos muito importantes. Primeiro deles é o meu propósito. Eu sei exatamente onde eu quero chegar e eu sei que eu vou chegar. Então, toda vez que eu tomo uma pancada muito grande, eu lembro do meu propósito e ele funciona quase como uma morfina para mim. Então, ele tira aquela dor da pancada que eu tomei e me mantém centrado no foco que eu quero alcançar. Uma outra coisa que me mantém muito resiliente no que eu quero fazer é justamente entender o momento que eu estou, né? E ter a clareza de que eu vou chegar lá com planejamento, com organização, né? Com tudo que a gente colocou no papel, sabendo como fazer. E isso só consegui, cara, me desenvolvendo, né? E eu acho que é o que tu tem buscado ultimamente também, né? Por isso que tá nesse grupo, expandir a mente, tentar entender um pouco melhor como tudo isso funciona, né? Sim, pois eu sempre falo, o grande erro, eu falo de muitas pessoas, é já achar que sabe muito ou que sabe tudo. Eu falo assim, quando a gente reconhece que sempre temos a aprender e a melhorar, é inevitável que vamos crescer na vida. Isso é inevitável. Porque a gente busca todo dia melhorar, a gente busca todo dia um conhecimento melhor, e é o que eu tenho feito. Então, assim, porque eu falo assim, o meu conhecimento ainda é mínimo. Então, assim, eu sei que tem pessoas que podem contribuir de forma grandiosa, e é o que eu estou buscando com essas pessoas, esse network aí, esse conhecimento. Eu falo assim, a jornada, ela contribuiu muito. Eu falo porque a gente vê lá dentro do nosso grupo, a gente não tem, lá ninguém tem aquela vaidade de ser melhor que o outro, ninguém tem aquele ego, ninguém tem aquela disputa, não. Ali são todas pessoas, parceiros, pessoas boas que estão ali para se ajudar, para fazer negócio.
e para aprender. É o que a gente tem feito. Então, hoje é o que eu falo. O conhecimento é algo que você nunca pode deixar de buscar ele. Cara, eu trocaria facilmente tudo que eu sei pelo que eu ainda não sei. Sim. Só para você entender o quanto que eu ainda tenho para aprender, né? E isso faz parte. Cada dia que você vai continuando na sua jornada, continuar caminhando, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais sábio para que você possa aplicar isso no dia seguinte. Marcos, a gente já falou disso, eu queria voltar um pouquinho ali, né? Eu te falei que o que me fez desistir é o meu propósito, é saber que eu posso alcançar tudo mais. Cara, além de esse espírito empreendedor que você falou, cara, o que você acha que de fato não te fez desistir nesses últimos 10 anos, inclusive passando por momentos difíceis, como você falou, ali troca de governo, passou um momento muito complicado e tudo mais, cara? Alan, primeiramente Deus. Eu falo assim, Deus eu tenho ele em primeiro lugar na minha vida em tudo. Em todos os negócios, em tudo eu coloco Deus em primeiro lugar. Todo passo que eu vou dar, eu coloco Deus na frente. Eu falo, porque se Deus não quiser, Não é para ser. não é para ser, que não aconteça. O primeiro foi Deus na vida. E o segundo, realmente é a vontade grandiosa que tem dentro de mim de crescer, que não deixou eu desistir, que ele falou mais alto que todos os problemas que teve, todas as dificuldades, mas aquela vontade que vem de dentro, não, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer. Ela sempre falava mais alto. Então, assim, quando eu pensava, imaginava, passava pela mente em desistir, aquela vontade era superior. E Deus sempre estava comigo também. Não desiste, porque a gente vai ter algo grande lá na frente. E realmente, eu não desisti. Hoje eu falo assim, sou muito grato a Deus pelo crescimento da empresa. E eu falo, já falei das metas, né? A gente está trabalhando nessas novas metas aí. Eu trabalho com o mesmo espírito de crescimento de antes, com a mesma coragem, do mesmo jeito. Se arrepende? Não. Não tem Nem um como, pouco, né, cara? nem um pouco. Não tem como se arrepender de ter trabalhado mais, de ter estudado mais, de ter perdido algumas noites de sonos, né? De ter engolido alguns sapos. O sacrifício Tá valeu aí, a né, pena. cara? Tá O aí, né? sacrifício compensou. Esse é o resultado, esse é isso aí, turma. É não desistir, é isso, né, cara? É a gente alcançar aquilo que a gente está buscando, né? De uma forma agressiva, vamos dizer assim, no que tange trabalho, mas com muita ética, com muita idoneidade, né? Eu acho que isso daí é importante para toda empresa se manter de fato no mercado. Ela precisa ser uma empresa séria. Sim. E para ela ser uma empresa séria, isso parte do dono, a essência do dono, né, cara? Colocar Deus acima de tudo, a família acima de tudo, os valores, os princípios precisam estar muito fortes, né, cara? A gente tem uma cultura muito forte aqui na Somax, e eu sempre falo, as minhas decisões, elas são fáceis porque a nossa cultura nos permite tomar decisões fáceis. Então, se eu tenho valores, princípios, atitudes bem definidas, a minha tomada de decisão, inclusive com o meu time, é muito rápida. Porque eu levo em consideração esses princípios, esses valores, essas atitudes e sempre o coletivo. Então, a minha tomada de decisão ela acaba sendo facilitada e até muito mais compreendida quando a gente consegue externalizar isso, que é a cultura de qualquer negócio, né, cara? Que você deve ter replicado muito isso lá, né? A essência da tua pessoa dentro do teu negócio, você deve conseguir replicar isso para o teu time hoje, né? Sim. E assim, um ponto também que eu quero colocar é assim, que desde o início da empresa, eu falo, a gente fala de empresas sérias. Se a gente não for uma empresa séria, uma empresa honesta, dificilmente você crescer, não cresce. O tombo ali na frente é inevitável. Eu falo porque às vezes você não precisa ter dinheiro para iniciar, mas você tem que ter nome, crédito. Então era uma coisa que eu tinha no início. E sempre mantive esse nome. Sempre mantive o nome da empresa. Então, às vezes você não precisa ter dinheiro, você tem que ter nome no mercado. Você tem que ter crédito no mercado. Então foi uma coisa que eu consegui manter desde o início, que é a seriedade, a honestidade da empresa, entendeu?
Então é outro segredo, porque muitos empreendedores hoje começam com desonestidade e por isso que muitos quebram. Porque não vai. Eu falo com toda certeza, quem trabalha com desonestidade, sem princípios, não No cresce. momento vai parar, né, cara? Vai parar. O mercado queima, Não o cresce. cara não vai, né, cara? Uma empresa de 10 anos, né? É uma década, né, cara? Uma década. Já começa a demonstrar que ela é uma empresa séria. Está no Sim. mercado para ficar, que tem muito para crescer ainda, que os clientes podem confiar, né? Com certeza. Cada ano que passa vai criando mais casca, vai Isso aí. melhorando. Que legal, cara. Marcos, a gente está chegando no nosso momento Chegamos para Somar. É um momento muito legal que a gente tem aqui no nosso podcast, onde você vai olhar ali para a tua câmera e você vai, cara, falar algo muito legal, dar aquela dica para esse empreendedor que está acompanhando a gente nesse bate-papo aqui agora. Enquanto você vai pensando aí, eu quero te dar um rápido recado. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui já merece um like. Então deixa aí, aperta, crava o dedo aí no coraçãozinho para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e possa replicar para o maior número de empresários possíveis, ou até aquele cara que já está querendo abrir uma empresa e sabe, será que vai ser fácil? Será que não vai? Será que eu vou ter sucesso? Não vou ter sucesso? A gente tem uma história linda aqui, né, registrada, de superação, de crescimento e de sucesso. Então, cara, deixa teu like. Se você ainda não está no nosso canal, sai vídeo todas as semanas aqui, né? Todos os episódios tem alguém contando uma história legal aqui, ou tecnicamente a gente está trazendo muito conteúdo para empreendedores. Cara, compartilha com alguém que precisa ouvir tudo isso, porque o cara tá lá pensando em desistir, né, Marcos? Aí o cara ouve tudo que ele falou aqui e fala, não, cara, eu vou continuar porque eu sei que eu vou alcançar esse sucesso. Então, deixa aí tudo registradinho, toca no sininho, se cadastra, faz tudo que a plataforma pede aí, que você não vai se arrepender não. Segue a gente aqui, tá? Marcos, pronto aí para dar aquele recado top? Aquela Chegamos dica. para somar? Aquela lá, dica. Cara, o espaço é teu. Hoje, na verdade, eu vou dar um conselho e junto com a dica também. Você que está começando, que vai abrir, vai começar a empreender, abrir seu negócio, primeiramente, Deus acima de tudo. O negócio. Deus é a base. E o negócio, perseverança, planejamento, nunca desista, monte uma equipe boa, que eu sempre falo que coisas que eu pequei no início, mas estou te aconselhando hoje, hein? Monte uma equipe boa e persevere. Persevere, faça um bom projeto e trabalhe duro, que eu tenho certeza que você vai vencer. Da mesma forma que eu venci, que eu cresci, você vai vencer. Seja uma pessoa honesta e sincera e com princípio nos seus negócios. Esse é o meu conselho de hoje. Boa, isso aí é um conselho não de quem lê um livro, não de quem assistiu um videozinho no Instagram, isso é um conselho de quem viveu isso na pele, turma. Tem muito valor isso, cara, né? Daqui a pouco volta aí, papel e caneta na mão, anota tudo que ele falou aqui, segue isso, né? Na verdade, tudo que a gente falou, eu acho que vale a pena assistir, reassistir esse bate-papo, esse episódio, porque tem muita coisa aqui que vai te impulsionar, né? E te manter forte para você ter sucesso no teu negócio. Marcos, mais uma vez eu quero te agradecer pelo carinho, pelo tempo, né, cara? O cara veio do Mato Grosso para o Balneário. Veio do Mato Grosso para o Balneário para gravar esse bate-papo com a gente. Isso já merecia um like. Se a gente falasse isso no começo, já merecia o like. É verdade. Cara, uma honra ter você aqui. Espero te receber várias outras vezes. Quero receber você aqui em pouco tempo contando a história da Spaghettini. O cara está empreendendo em área nova. Tenho convicção que vai ser um sucesso também, por causa do cara que está atrás desse negócio, né, cara? E, cara, obrigado mais uma vez mesmo, cara. Feliz demais de estar com você aqui. Alan, eu que agradeço pela oportunidade e já quero te convidar Cuiabá, viu? Vamos lá. Aguardo você lá na jornada em Cuiabá. Vamos movimentar. E lá eu que vou te entrevistar, viu? Você que vai contar a sua história em Cuiabá. Obrigado. Convite aceito, cara. Obrigadão. Valeu. Um abraço.